Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Continuando o livro de Levítico, né? Capítulo 5 ao capítulo 7. E havia a oferta pelo pecado, ou hatat, né? Está em Levítico 4:5, né? Sobre pecados não intencionais e transgressões específicas, né? E essa oferta, ela mostrava a gravidade do pecado e era necessário a expiação. E o animal dependia do tipo de pecado, né? Se fosse toda a congregação que pecou, era um touro. Se fosse o líder da congregação, era um bode macho. Se fosse uma pessoa, uma cabra, uma cordeira, né? Então, a oferta pelo pecado era aplicada de diferentes maneiras para sacerdotes e congregações. Lembrando que toda oferta pelo pecado foi encerrada em Cristo Jesus. O que nós celebramos é a oferta de pazes hoje, né? Com o pão simbolizando o corpo, né? O cálice, o sangue, né? O suco de uva. O resto, né? A oferta pelo pecado, a oferta de pazes, a oferta de cereal, a oferta queimada, não se faz mais, né? E a oferta pela culpa, ou ashan, era semelhante a pelo pecado, mas era especificamente para casos onde era necessário fazer restituição. Então não adiantava só, né? Não adiantava somente sacrificar, né? Tinha que pagar uma multa, devolver, fazer, restituir o que fez e ainda acrescentava 20%, um quinto, né? O sangue da oferta era aplicado de maneira semelhante à do pecado. E a gordura era queimada no altar. Era necessário reconciliar e necessário pagar uma multa. É interessante que Jesus falou que você, ao levar a sua oferta, lá quando ele via as pessoas dando dinheiro no gasofilácio, se você tiver alguma coisa contra o irmão, vá primeiro, reconcilia com o irmão, e aí eu aceito a sua oferta. Olha só, a oferta pela culpa, ele está se referindo, né? Trazendo, vivificando a oferta pela culpa. Não adianta eu querer agradar a Deus se eu tenho ranço com alguém, se eu não me reconciliei. Marido brigado com mulher, irmão com irmã, irmãos de igreja, parentes, amigos. Vá primeiro, reconcilia com ele, depois volta e eu aceito a sua oferta, né? Então essa oferta pela culpa também ela é retratada bem em Zaqueu, né? A Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe num sicômoro para ver Jesus. E Jesus fala com ele para descer, né? Que ia naquele dia ceiar, comer com ele junto na casa dele, né? E ele, né? Quando Jesus vai, ele fala para Jesus: eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Olha que a restituição era 20%, ele está pagando 400%. E Jesus hoje falou, hoje houve salvação nessa casa. Então muitos cristãos acham que basta confessar o pecado ao Senhor, mas se você tem a oportunidade de restituir o que você tirou, você tem que restituir. E ainda, se possível, acrescentar uma multa. Se a pessoa que você ofendeu está viva, peça perdão. Vai lá, reconcilie-te com o irmão. Leia Mateus capítulo 6, verso 14. O final da oração do Pai Nosso fala: se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará. Mas se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, a oferta pela culpa, ela tem que ter restituição. Ela tem que ter pedido de perdão. Ela que tem que ter reconciliação. O diabo, ele é muito astuto. Por exemplo, 1 Pedro 3,7, lê lá. Um marido brigado com a esposa, se não fizer as pazes, a oração não passa do teto. Lá está falando, maridos, amai as vossas esposas com discernimento, como parte mais frágil.
tratai-a com dignidade, né? E lá fala assim, para que não se interrompam as vossas orações. Então, a oração pode ser interrompida. Pode ser interrompida pela briga do casal. Isso interrompe a oração. Então, nesse dia, você tem que pensar em tudo isso. Como que eu estou diante de Deus? Eu preciso restituir algo, né? Então, o livro de Levítico, ele vai também falar o papel dos sacerdotes, os papéis dos sacerdotes nas ofertas. Lembrando que nós, hoje, né, 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real. E temos que oferecer para Deus todos os dias, e não somente por nós. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, lê do 1 ao 4, né? Paulo fala, exorto-vos que useis das práticas de orações, de súplicas, de intercessões, de ações de graças por todas as pessoas, para que tenhamos vida mansa e tranquila, porque Deus deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você é um levita. O seu chamado é sacerdotal, é oferecer, não é pedir. Não é ser um mendigo, um craquento espiritual que só vai a Deus para pedir. Vá a Deus para agradecer. Celebre com Deus as vitórias da sua vida. E as derrotas, aprenda com as derrotas o que Deus quer falar com você. Deixa de mimimi. Deixa de ser um crentex. E seja um cristão, um soldado de Cristo. Olha o livro de Levítico, os animais pagavam o preço. Devia ser terrível você ver um cordeiro de 1 ano ter a garganta degolada na sua frente, o sangue, aquele bicho estribuchando. Mas muito mais terrível é o preço pago pelo meu e o seu pecado, que foi a morte do Filho de Deus com completa humilhação numa cruz, trucidado numa cruz, por causa da minha mentira, da sua mentira, da sua raiva, do seu ódio, do meu e do seu pecado e do mundo inteiro. O Filho de Deus pagou um altíssimo preço. Pensa nisso. Porque hoje há muita pregação mentirosa e você cai nela. Cai nessa pregação que você não tem que renunciar, não abrir mão de nada. Mentira. Mentira. Leia Mateus 10. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, abra mão do seu eu. Para de idolatrar homens. Para de amar o mundo e o dinheiro do mundo, senão você vai ficar no mundo, você não vai subir. Pensa nisso, leia Tiago, capítulo 4, verso 4. Fala assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser constituir amigo do mundo, será constituído inimigo de Deus. Então, Levítico, né, fala sobre a oferta, as ofertas. E a oferta de culpa, né, quando você reconhece os seus pecados. Por isso que é interessante na ceia, né, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? Vê se você precisa arrumar alguma coisa e arruma. E arruma para ontem. Arruma rápido. Porque ninguém sabe o dia da sua partida. O dia que nós iremos. Seja um sacerdócio. Seja uma cópia de Cristo. Seja um marido exemplar. Uma mulher, uma mãe. Uma esposa exemplar. Um filho que obedece aos pais. Perdoa e sereis perdoados, né? Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Pensa nisso nesse dia, né? Comece esse dia oferecendo a Deus a sua oração, o seu sacrifício. Pare, faça culto doméstico. Religião nenhuma vai te salvar e nem homem nenhum, somente Jesus Cristo salva. No dia da sua partida não vai ter nenhum pastor, nenhum padre com você. É você e Jesus. É você e aquilo que você tiver feito através do corpo. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal.
te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica na paz.